Olá, queridos, pastor Robson Barros, e a pergunta é: Adão e Eva tiveram filhos antes da queda? Bom, existe uma complexidade muito grande dentro desse assunto, dentro desse tema, e até um certo ponto polêmico. Porque existe um grupo de pessoas que acreditam sim que Adão e Eva tiveram filhos antes da queda, e existe um outro grupo, do qual eu faço parte, que não acredita que Adão e Eva tiveram filhos antes da queda. E como notinha de rodapé, dentro desse grupo de pessoas que acreditam que Adão e Eva tiveram filhos antes da queda, existem opiniões diferentes entre eles. Uns acreditam que Adão e Eva tiveram filhos e filhas, outros acreditam que Adão e Eva, que eles só tiveram filhas, e outros acreditam que Adão e Eva só teve uma filha. Como é que eles chegaram a essa conclusão? Gênesis capítulo 4, versículo de número 1, nascimento de Caim, Eva vai dizer assim: alcancei do Senhor um varão. Então, baseado nesse texto, eles acreditam que antes do nascimento de Caim, Adão e Eva, eles só tiveram meninas. Bom, o ponto de vista que eles usam, a forma que eles chegaram a essa conclusão de que Adão e Eva tiveram filhos antes do pecado, eles vão citar Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 28, quando Deus diz lá: enchei, povoai, crescei, multiplicai na terra, enchei a terra. Eles vão usar Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 16, quando Deus diz para a mulher: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz a filhos. Então, o argumento que eles usam você só pode multiplicar o que existe. O que não existe, você não pode multiplicar. Ok? E eles dizem também, dentro do ponto de vista deles, que a mulher de Caim e os filhos de Deus de Gênesis capítulo 6, aqueles filhos especiais, que tomaram mulher para si, são frutos do relacionamento de Caim e Abel antes do pecado, dentro do jardim do Éden. Bom, vamos então imaginar, vamos pensar um pouquinho. Vamos imaginar que Adão e Eva tiveram filhos dentro do jardim, antes do pecado. Então, dentro do jardim você tem Adão e Eva e seus filhos, vamos colocar como filhos. Adão e Eva e seus filhos. Então, o momento que Adão e Eva e os seus filhos estão vivendo é o período da inocência. Não existe pecado, então são todos inocentes. Então, o momento deles ali é o momento da inocência. Ok? Bom, a Bíblia ela é bem clara quando diz que Eva come do fruto e induz Adão a comer também. Então, pecaram. Quem pecou? Adão e Eva pecaram. E a Bíblia também é muito clara quando diz que quem é expulso do jardim também é Adão e Eva. Então não existe nenhum texto, não existe menção nenhuma de que os filhos, eu estou me baseando, o meu argumento é como se tivessem filhos no jardim. Então não existe um texto, não existe nada que diga que eles também comeram e foram expulsos do jardim. Então, dentro do conceito desse grupo, que acredita que os filhos antes do pecado, eles dizem o seguinte: Adão e Eva foram expulsos e os filhos permaneceram até se multiplicarem para depois saírem do Éden. Bom, o argumento, o pensamento é de alguns deles. Então vamos imaginar aqui, Adão e Eva antes do pecado, junto com seus filhos, eles estão vivendo o momento da sua inocência, da sua pureza, não existe pecado. Quando Adão e Eva são expulsos do jardim, eles vão começar a viver o momento da sua consciência. Adão e Eva agora sabem o que eles estão vivendo, o que eles estão passando, por que eles estão passando, e eles têm conhecimento agora do que é certo, errado, do bem e do mal. Quando Deus ele procura Adão, Adão se esconde, aí Deus vai chamar ele e vai dizer assim: temi porque estava nu e me escondi. Então, quer dizer, Adão passa a ter medo, Adão passa a saber o que é a nudez, e Adão passa a saber agora o que é se esconder de Deus. Tudo isso, até porque ele não sabia antes
antes do pecado, tudo isso ele toma conhecimento, por quê? Porque o pecado entra. Então Adão agora está vivendo o seu momento dentro da sua consciência. Ele sai do seu momento de inocência para o seu momento de consciência, ok? Legal. Aí o argumento deles é que os filhos se multiplicam e saem também do jardim. Bom, os filhos, eles não pecaram. Se eles não pecaram, eles estão vivendo o momento da sua inocência. Como é que eles vão viver agora? Fora do jardim, num ambiente onde todos estão vivendo o seu momento da consciência, de saber do que está acontecendo, numa terra pecaminosa. Como é que esses filhos que não pecaram, como é que esses filhos que não têm essa consciência do que está acontecendo, eles estão na sua pureza, a essência deles são diferentes, como é que eles vão viver agora? Com a essência dentro do mundo que vive uma outra essência, ou seja, eles estão vivendo, eles são inocentes, não pecaram, eles estão vivendo no seu mundo da inocência dentro do mundo que vive a sua consciência dentro do pecado. Fica difícil a compreensão, ok? Isso é um ponto. Agora, um outro ponto segundo a informação deles, eles vão começar a se relacionar. Tanto é que o ponto de vista deles é que uma dessas mulheres vira a mulher de Caim, e esses filhos, de Gênesis capítulo 6, eles vão se... Então, como é que vai haver um relacionamento entre pessoas que têm uma essência diferente? São pessoas que estão vivendo na pureza, não têm pecado, e vão se relacionar com pessoas que estão no pecado. É difícil compreender isso. É um outro ponto agora. Eles não têm pecado, ok, estão na terra, ok. Se eles não têm pecado, queridos, eles não podem morrer. A morte só entrou no mundo por causa do pecado. Se não existisse o pecado, não haveria morte, ok? Então, eles estão vivendo o momento deles. O momento deles é um momento de pureza. Ainda que vamos supor que eles saiam do jardim e vão viver na terra. Ainda que a terra seja pecaminosa, eles estão vivendo a sua inocência. Eles não têm pecado. Se eles não têm pecado, eles não podem morrer, ok? Tá, aí agora a gente vai chegar em Gênesis capítulo 6. Existe o dilúvio. No dilúvio, só 8 pessoas se salvam dentro da arca. Cadê os filhos? Eles não podem morrer. Eles não têm pecado. Para onde eles foram? É uma dificuldade entender isso. Agora, vamos colocar um outro ponto de vista. Vamos supor que eles existissem na terra. Não seria mais fácil Deus acabar com a raça humana que pecou? Porque Deus conserva 8 pessoas dentro da arca. Os outros eram pecadores, nasceram embaixo do pecado. Não era muito melhor Deus acabar com a raça humana que pecou, conservar esses filhos de Adão e Eva que nasceram, que não pecaram, e dar continuidade a eles, e você ter uma nova geração que não pecou, você começar do zero, uma nova, sem a necessidade de ele enviar Jesus para morrer na cruz? Então, se eu tenho um grupo de pessoas que nasceram de um jardim, não pecaram, ok, mas mesmo assim eles saem do jardim e vão para a terra pecaminosa, vamos entender que eles se conservem ainda na sua integridade sem pecado. Não seria mais fácil Deus acabar com a raça humana que pecou, acabar com essa raça humana no dilúvio e conservar essa classe de pessoas que não tem pecado e dar continuidade numa geração de novo na sua pureza? Então, para que... E cadê eles? Se não tem pecado, e se o pecado só existe por causa a morte só existe por causa do pecado, aonde os filhos foram parar? Então eles se contaminaram, eles pecaram. Ok, então vamos lá. Vamos pegar o versículo que eles usaram, de Gênesis capítulo 3, versículo 16, e vamos fazer uma pergunta por verbo, multiplicar. Então eles usam esse verbo multiplicar, né, para consubstanciar a ideia que eles têm em relação a que existiu filhos antes do pecado. Ok, então beleza. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pergunta ao verbo. Vamos fazer uma pergunta ao verbo. O verbo multiplicar. Multiplicar o quê? Ok, multiplicar a dor. Não é isso? Se eu fizer uma pergunta ao verbo, multiplicar o quê? O verbo tem que me responder. Não, eu vou multiplicar a dor. Ok, tá, multiplicar a dor. Peraí, mas multiplicar a dor como? Vou multiplicar a dor que já existia antes. Mas como é que existia antes do pecado? Antes do pecado não existe dor. Antes do pecado não existe sofrimento. Antes do pecado não existe choro, não existe lágrima. Antes do pecado não existia nada disso. Então vamos multiplicar o quê? Se ele multiplica,
Então, o mesmo texto que eles estão usando como argumento para dizer que houve, é o mesmo texto que eu vou usar como argumento para dizer que não houve. É o mesmo texto, é a mesma passagem, Gênesis 3,16. Então, eles estão pegando Gênesis 3,16 para argumentar que Deus está multiplicando. Eles usam o verbo multiplicar, né, para dar a entender que houve o filho. Então, beleza, eu vou usar o mesmo texto deles. Tá, multiplicar o quê? Eu vou fazer uma pergunta ao verbo. Multiplicar o quê? E o verbo vai me responder. Multiplicar a dor. Se ele está multiplicando é porque existia dor. Existia dor o quê? Antes do pecado? Antes do pecado não existia dor. Antes do pecado não tem sofrimento, não tem dor, não tem choro. Antes do pecado não existia nada disso. Então, o texto que eles usam eu estou usando também. Então, vamos lá. Multiplicar a dor antes da queda. Então, vamos supor que... Vamos fazer uma outra pergunta, então. Os filhos do Éden, os filhos antes da queda, eles foram afetados pelo pecado? Isso é uma outra pergunta que a gente vai fazer. Né? Os filhos antes da queda, eles foram afetados pelo pecado pelo seu pai? Aí vai dizer que sim. Tá, foram afetados pelo pecado dentro do jardim. Então, tá bom. Como pode alguém ser contaminado por pecados futuros? Então, eles já estão sendo contaminados por pecado, porque eles não comeram do fruto. Então, eles não pecaram. Então, se eles estão sendo condenados, eles estão sendo condenados por pecado que ainda vai acontecer. Pecados futuros, ok? Então, a gente vai perguntar aos filhos antes da queda, né? Os filhos antes da queda, eles foram afetados pelos seus pais? Aí, se a resposta for sim, eles foram afetados pelos seus pais. Mas como pode eles serem afetados pelos seus pais por ser contaminados por pecados futuros? Eles não tinham pecado. Aí, aí a gente repete a pergunta. Vamos dizer que não. Vamos dizer que eles não foram afetados pelo pecado. Então, se eles não foram afetados pelo pecado, eles foram expulsos, né, juntamente com seus pais. Então, quer dizer, essa é a pergunta que a gente faz. Então, eles foram afetados pelo pecado? Então, foram afetados pelo pecado. Se eles foram afetados pelo pecado, então, querido, eles como que alguém pode ser contaminado pelo pecado futuro, que ainda vai acontecer? Eles não comeram do fruto, não tem texto nenhum que... Então, não, eles não foram afetados pelo pecado. Se eles não foram afetados pelo pecado, então, como é que eles foram expulsos juntamente com seus pais? Então, algumas coisas que, assim, não se caem. Aí, você pode estar perguntando, então, e qual é, então, a resposta de Gênesis 3,16 de multiplicar grandemente a dor? Queridos, eu vou pegar um argumento de um professor de hebraico. Ele se chama Adilson Cardoso. Ele tem até um canal no YouTube, você pode até procurar. Adilson Cardoso, dentro desse tema, ele vai dizer o seguinte: primeiro ele vai dar uma versão da Bíblia que ele usa. Eu particularmente não conheço essa versão, mas ele vai falar sobre esse tema. Ele vai falar da versão da Bíblia que ele usa. E a versão que ele usa é a OL, o livro. E a versão diz assim, a versão OL, no texto de Gênesis 3,16, diz assim: terás de ter filho com custo e dor. Essa é a versão da Bíblia que ele usa. Terás, Adilson Cardoso, professor de hebraico. Essa versão diz assim: terás de ter filho com custo e dor. Agora, ele também usa um argumento muito bacana que ele vai dizer assim: o tradutor, ele tinha muitas possibilidades para colocar no lugar de multiplicar-se. É interessante isso. Ele vai dizer que quando o tradutor coloca multiplicarei grandemente a tua dor, existia uma variedade de possibilidades dele colocar no lugar para se encaixar e ficar mais perfeito. Tem multiplicar, aumentar, estar cheio de, ser grande, ser maior, grandemente, grandeza, crescer, acumular, ser longo, ser, ter, dar, fazer, usar, nutrir. Todos esses pontos que eu falei aqui, ele falou que estava à disposição, né, do tradutor para ele colocar. E ele usou o verbo multiplicar-se. E aí, ele, particularmente, esse professor de hebraico, ele não concorda com esse verbo multiplicar,
cairia muito bem um outro verbo que daria a entender, né? Isso aí é o argumento, né, do senhor Adilson Cardoso, que é professor de hebraico, e eu achei muito, muito interessante. Aí ele vai dizer assim: esse versículo não é adequado para fundamentar a teoria de que Eva teve antes do pecado, haja vista que o objetivo a ser multiplicado é a dor ou o sofrimento, e isso é impossível antes do pecado. Isso é o escrito dele, e eu achei muito, muito, muito bacana esse argumento dele. Agora, para a gente que não acredita, né, qual é o argumento que a gente tem? Se a gente não acredita que Adão e Eva tiveram filhos antes da queda, qual é o argumento que a gente tem, queridos? Eu tenho 2 textos do Novo Testamento. Eu não tenho um texto, eu não encontrei um texto que me diga que Adão e Eva tiveram, que seja explícito, um texto que seja muito claro, não sirva só de diferença. Eu não vi um texto que fique muito claro, que deixe muito claro essa condição de Adão e Eva ter tido filho antes do casamento. Agora, o meu argumento na posição que eu tenho de que eles não tiveram, eu tenho 2 textos do Novo Testamento que vai dizer muito bem isso aqui. Romanos capítulo de número 3, versículo 23 vai dizer assim: porque todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. Porque todos pecaram, todos. A consequência do pecado de Adão e Eva afetou toda a humanidade. O que nós carregamos hoje, isso vem lá de trás. Então, a consequência de lá de trás afeta a terra hoje. Então, o Romano vai dizer: todos pecaram, todos são todos. Todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. Então, e aí Romanos capítulo 5, versículo 12 também vai dizer assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, baseado nesses 2 textos de Romanos, 3, 23 e 5, 12, me dá a entender que não existiu a mínima possibilidade de Adão e Eva ter filhos antes, senão o texto ia se contradizer. Se eu acreditar que Adão e Eva teve filhos antes da queda, eu vou acreditar que esses textos estão me contradizendo. E aí aqueles argumentos que eu falei: teve filho? Teve. O que aconteceu? Eles foram expulsos juntos? Não foram expulsos juntos? Foram punidos juntos? Não foram punidos juntos? Ficaram um tempo lá depois, saíram? E aí, se saíram, como é que sai? Como é que se relaciona com pessoas que estão vivendo no pecado, se a consciência dele é a consciência da inocência? Então, fica difícil entender. Então, o meu ponto de vista em relação a isso, eu acredito e creio que eles não tiveram, e uso esses 2 textos básicos, como senão eu vou ter que acreditar na contradição da palavra, na contradição da Bíblia. Então, eu sei que é um assunto complexo, é um assunto polêmico, difícil, mas eu particularmente não acredito. E tenho aí os argumentos que eu usei, e mais esses 2 textos básicos do Novo Testamento, né, para dar a entender que não existia a mínima possibilidade de Adão e Eva ter tido filhos antes. Até porque, queridos, entenda uma coisa: esse grupo de pessoas que acreditam, eles chegam a dizer que Adão e Eva viveram 4.000 anos antes do pecado. Então, eles vão usar aqui que alguns dizem que a Terra tem aí aproximadamente 10.000 anos, né? E a teologia diz e acredita que o ser humano, né, tem 6.000 anos na Terra. Então eles pegam essa diferença aí de 4.000 anos, né, para dizer que Adão e Eva viveram 4.000 anos antes da queda dentro do jardim. Aí deu tempo de fazer muitos filhos. Então eu, né, sou do grupo que acredita que não, que Adão e Eva viveram muito pouco tempo, viveram pouco tempo dentro do jardim do Éden antes do pecado, e não tiveram tempo. E o fato de Gênesis capítulo 1, versículo, Deus fala assim: crescei e multiplicai, não existe base bíblica nenhuma para dizer que eles tiveram filho em cima desse texto, né? Não existe não tem uma base bíblica para dizer assim: Deus mandou multiplicar, mas não tem um texto dizendo que eles tiveram filho. Então a Bíblia vai narrar o primeiro filho, que é Caim, em Gênesis capítulo 4, no seu versículo, aí é o primeiro texto que a Bíblia nos diz, né, de nascimento de filhos. Então, é por isso que eu não creio, não acredito que Adão e Eva tiveram filhos, né? Mas reconheço, é um assunto bem polêmico, um assunto bem complexo, né? Mas eu, em cima desses 2 textos de Romanos,
Eu acredito que não, porque o texto estaria se contradizendo, ok? Queridos, espero ter colaborado de alguma forma através desse texto. Se esse vídeo te ajudou, deixa aí seu joinha, compartilhe esse vídeo, né? Se inscreva no canal e deixe seus comentários. De repente você tem uma visão diferente da minha, não tem problema nenhum, querido. Esse texto não vai afetar a nossa espiritualidade, não vai afetar a fé que nós temos em Cristo para a nossa salvação. Mas isso é como sua fonte de conhecimento. Então, se você pensa diferente, não tem problema nenhum, deixe seus comentários, né, nesse vídeo, coloque o seu ponto de vista, nós vamos estar lendo e aí nós vamos estar dividindo o conhecimento. Queridos, fiquem na paz, que Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade.